alopécia? Alopécia é uma palavra que você tanto pode falar alopécia como alopsia. Tem gente que chama alopsia, tem gente que chama alopécia. Ou até alopecia, né? Cada um chama de um jeito. O fato é que alopecia é uma palavra que vem do grego e ela significa pelada, pele sem cabelo, pele lisa, cabelo que caiu, pelo que caiu. Ela tem a sua designação dentro desse aspecto, desse sentido de cabelo que caiu. Então, eu quero dizer a vocês que a alopécia, muitas vezes o cliente chega no salão da gente, ou você é cliente, vê seu cabelo, pega no cabelo, tá caindo, ou tudo que você sabe é que você passou a mão, o cabelo veio na mão, né? Você lavou o cabelo ficou lá no lavatório, ficou lá no chuveiro, ficou lá no chão, e você fica agoniado e diz, ai, meu cabelo tá caindo. Mas existe uma grande diferença entre a alopécia, que é a queda do cabelo que saiu do couro cabeludo, e a queda do cabelo que está quebrando. Existe uma diferença gigantesca, enorme, profunda, tá? Principalmente no aspecto que se diz de tratamento. O tratamento para alopécia, ele é feito pelo terapeuta capilar, pelo tricologista, né? Exatamente esse, porque o tricologista, a tricologia é uma palavra que vem do grego, onde tricos significa cabelo ou pelo, logia é estudo. Então, a tricologia é o estudo do pelo ou cabelo. Então, o tricologista, sendo ele médico ou não, não vou entrar nesse mérito agora com vocês, mas depois posso gravar um vídeo explicando sobre tudo isso. Sendo ele médico ou não, mas o tricologista é a pessoa, existem tricologistas não médicos, e essa é a pessoa que estuda, né, sobre pelos e cabelos e como resolver as suas patologias, tá? Então, o tricologista, ele trabalha tanto o couro cabeludo, né, por dentro, como trabalha o cabelo por fora, tá? Então, às vezes o cliente, ou você que é cliente, chega no salão e diz assim, meu cabelo tá caindo, mas tá caindo. Então, para o cliente que não sabe discernir, para ele o cabelo tá caindo. Só que quando a gente vai examinar esse couro cabeludo, a gente percebe esse fio, a gente percebe que o fio tem elasticidade, que o fio ele aguenta o teste de tração, porém o cabelo tá caindo, ele tá caindo da raiz, e isso se chama alopécia. Quando o cabelo tá quebrando na sua haste, né, na sua fibra, então ele já não é alopécia, já é uma quebra capilar, tá? É uma coisa bem diferente, causada por coisas diferentes também. As causas sempre são diferentes, tá? Então, dentro do aspecto, dentro desse contexto alopécia, hoje eu quero conversar com vocês sobre alopécia areata. Então, o que seria alopecia areata? Alopecia areata é uma doença autoimune, onde nós temos no nosso sangue os glóbulos vermelhos e temos as células brancas, que são as células de defesa. Dentro dessas células de defesa existem umas células chamadas linfócitos T. Esses linfócitos, eles atacam o folículo piloso, o bulbo, na verdade o bulbo, né? O cabelo, ele tem assim, dentro ele tem um formato mais ou menos assim, arredondadinho e mais cheinho na base e vem afunilando, né? Então, nessa base aqui embaixo, bem aqui embaixo, o linfócito T, ele vem e ataca essa base e ele faz com que esse cabelo caia. Só que ele tem, a esse tipo de queda, nós chamamos de alopecia areata. É caracterizada por essa ação, por essa atividade anormal do linfócito T, que é um linfócito que estaria trabalhando em defesa do organismo, e ao invés dele trabalhar em defesa do organismo, ele ataca o próprio organismo, que é o fio de cabelo. O folículo piloso não faz parte da sua composição, do seu organismo. Então, esse linfócito que é uma célula de defesa e das mais importantes, né? Ao invés de ele muda o seu direcionamento, ele foca no seu couro cabeludo e ele ataca as células, no caso o bulbo, né? E acaba caindo o cabelo. Agora eu quero explicar para vocês uma coisa curiosa na alopecia areata. A alopecia areata, ela tem diversas tipologias. Então, nós vamos ter aí um tipo chamado alopecia areata em placa, tá? Em placa única, né? Ela é uma placa que ela se apresenta sozinha. Então, às vezes você tá
penteando o cabelo, alguém está penteando o seu cabelo, ou você é cabeleireiro e você abre o cabelo do seu cliente e você encontra uma rodinha, às vezes do tamanho da cabecinha assim de um dedo, né? Em qualquer região da cabeça, não tem lugar certo para aparecer, pode aparecer na frente, atrás, pode aparecer em diversos lugares do couro cabeludo. Então, nós chamamos essa de unifocal, né? Que ela é uma única placa que aparece no couro cabeludo. Então faz aquela rodinha, ou um círculozinho, ou em formato elíptico, assim, meio ovalado, né? E aí aquele cabelo cai todinho e o cliente às vezes nem sabe que aquele cabelo caiu. Então essa nós chamamos de alopécia em placa unifocal, porque é um único foco, um único lugar, tá? Depois dessa daí, a mais comum que nós vamos ter é a alopécia areata multifocal. Essa, ela cai em vários lugares e ela vai abrindo espaços enormes, né? E esses espaços vão emendando no outro e vai ficando aquele cabelo, aquela cabeça com tufo de cabelo aqui, tufo de cabelo ali, o resto cai. Então, essa seria a alopécia areata multifocal. Eu tô aqui com uma colinha porque são muitas e a gente acaba esquecendo. Também nós vamos ter a alopécia areata ofiásica. O que é a alopécia areata ofiásica? É uma alopécia que ela acomete o couro cabeludo do indivíduo, mas ela pega essa região occipital e parietal não, nessa implantação aqui. Ela pega essa implantação aqui dessa linha e ela vem até essa região aqui temporal, né? E aí ela sai tirando, ela sai derrubando, fazendo uma faixa larga nessa região aqui inteira, né? E ela pode se estender até essa região aqui, por isso que chama têmporo occipital, porque o occipital é aqui, têmporo aqui, né? Nessa região. Então ela derruba esse cabelo todinho, né? E fica pelado, pelado, pelado. Então pode descer, pode sair esse cabelo aqui bem na base da implantação, pode cair todo, pode não, mas o fato é que a característica dela é que ela faz essa faixa nessa região, né? Por isso chama ofiásica. Nós vamos ter também uma alopécia chamada alopécia areata totalis, ou alopécia areata total. Que alopécia é essa? É uma alopécia onde ela acomete todo o couro cabeludo, fazendo cair todos os fios, 100% dos fios de cabelo. Na total, cai também os pelos dos cílios e das sobrancelhas. Então, onde você tiver pelo nessa região, cai, você fica sem cabelo nenhum. Depois dessa, são formas mais raras, mas acontece. Nós vamos ter a alopécia areata universalis ou universal. Que tipo de alopécia é esse? Como está dizendo universalis, ou universal, ela atinge todo o folículo piloso do corpo. Então, onde houver um pelo nas genitálias, nas axilas, nas pernas, no rosto, na cabeça, onde houver pelo nesse indivíduo, esses pelos vão cair, essa pessoa fica lisa, 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 sem um fio de cabelo. E aí nós vamos ter formas mais atípicas, mais raras ainda, como a alopécia areata ofiásica inversa, né? Essa se chama cisaifo. Do jeito que a alopécia ofiásica, ela derruba essa parte da têmporo occipital, que são essas regiões, nós vamos também ter ela inversa. Ao invés dela cair esse cabelo aqui fica preservado, mas ela vem e ataca essa região frontoparietal. E aí ela derruba, esse cabelo aqui cai todo. Eu coloquei para vocês, eu vou colocar para vocês, na sequência do que eu estou explicando, todas as fotos para vocês entenderem e ficar mais claro, porque com uma foto fica mais claro. Essa também é um tipo de alopécia. Como vocês podem ver, ela é muito abrangente, é uma doença só. Por que é careca? Como é que a gente sabe? Por causa da atividade do linfócito T.
que ele atinge lá o folículo piloso, né? O bulbo. Então, nós vamos ter a alopécia areata reticular também, que é um tipo de alopécia onde vai caindo tufinhos de cabelo e vão ficando faixinhas estreitas entre um e outro. Então, cai um tufinho e fica uma faixinha aqui, e logo do lado cai outro, e mais embaixo cai outro, e aí vai ficando aquela formação reticulada. Por isso se chama alopécia areata reticular. As áreas abertas do couro cabeludo, elas são separadas por faixas estreitas de fios de cabelo preservados, né? Então não é aquela que cai todo. Nós vamos ter também a alopécia areata difusa. Que cabelo é esse? Que formação é essa? Ela pode ser aguda e pode ser... Ela é aguda e é difusa. É um cabelo que ele cai praticamente todo. Ele vai caindo, caindo, caindo. Inicialmente, ela atinge principalmente crianças e adolescentes. Foi uma coisa que eu não disse a vocês, que a alopécia areata, ela não tem preferência. Tipo algumas doenças como... algumas doenças têm preferência, por exemplo, por pessoas negras, outras por pessoas muito brancas, outras por pessoas mais idosas, outras por crianças, por adolescentes, não. A alopécia areata, ela é democrática, gente, ela pode atingir pessoas em qualquer idade, desde criancinhas pequenininhas, 3, 4 anos, até pessoas 60, 70 anos, não existe tempo nem idade, embora algumas formas como essa areata difusa, desculpa gente, não tô com corona, viu? É só um pigarro na garganta. Antigamente alguém espirrava e você dizia saúde, né? Hoje se alguém espirrar, a gente sai de perto, a gente sai correndo, né? Hoje a coisa tá difícil, tá diferente. Então nessa alopécia difusa, os casos evoluem de forma mais grave na alopécia areata do que em alopécia universal. É um diagnóstico difícil, porque como existem outras alopécias que também provocam essa queda generalizada, difusa, na cabeça toda, né? O cabelo vai caindo, vai ficando aqueles cabelinho fininho, pouquinho, então fica mais complicado. Muitas vezes o diagnóstico para se descobrir que uma alopécia, dependendo da alopécia, quando ela vem em placas, quando ela vem com algumas características muito próprias, que é só dela, dá pra gente até ver, perceber logo o que é. Mas existem muitos casos que precisa ser feito alguns exames, como tricograma ou biópsia, né? A biópsia é um exame que não deixa nenhuma dúvida. A alopécia areata, ela também pode atingir as unhas. Você vai ter algumas deformações ungueais, como descamação e ressecamento nas unhas, né? Fica aquela unha ressecada, feia. São vários tipos de acometimentos em unha. Só que esses acometimentos em unha, eles vêm em formas mais graves, mais agudas, não é? Por exemplo, e também não quer dizer que uma pessoa tenha alopécia areata que ela vai desenvolver um problema ungueal, um problema na unha, mas são problemas que são característicos de alguns tipos de alopécia. Então você pode ter aquela unha que descama, ressecada, você pode, chama até 20 unhas, né? A doença das 20 unhas, que ela fica toda ressecada, toda cheia de camada, descamando. Tem um tipo também que eu esqueci o nome desse tipo, porque minha área não é unha, né, gente? Mas ela deforma a unha, ela não é arredondadinha, que a gente não tem esse boleadozinho, né? Então ela faz ao contrário, ela fica como se fosse uma colher, sabe? Assim, ela deforma. Isso tudo são coisas, são acometimentos da alopécia areata. Ela também, em algum momento, dependendo da gravidade dela, ela pode também atingir os olhos. Isso num estágio muito mais avançado, numa doença muito mais agravada, né? Ela pode também atingir os olhos de várias formas, provocando diversos... Não é só um tipo de problema. Vocês sabem que doenças oculares existem vários. Então, ela pode atingir e provocar alguns problemas oculares, que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas também é uma característica.
Existe também hoje uma teoria que eles estão comprovando ainda de que existe uma correlação na alopecia, em casos de alopecia areata, alguns casos onde aparece um hemangioma aqui nessa região occipital, hemangioma plano. O que é um hemangioma plano? É uma mancha avermelhada nessa região. Mas como muitas pessoas também têm essa mancha e não tem o problema, né? Então é um processo que ainda está em estudo, ainda está em análise, não é uma coisa muito certa. Agora, a alopecia areata, ela é provocada por esse linfócito T e ela pode ser genética, mas os especialistas, eles não têm assim uma cura. Como, por exemplo, quando você fica gripe, é por quê? É porque um vírus acessou o seu corpo e provocou a gripe, né? O que é Covid? É uma doença provocada por um vírus chamado coronavírus, né? Já na alopecia areata, não existe uma causa. Não é que não existe uma causa, sempre existe uma causa. Os especialistas ainda não conseguiram descobrir a causa real, o que vem realmente provocar uma alopecia areata no indivíduo. Eles não conseguem. O que eles conseguem correlacionar é que muitas pessoas passaram por algum processo altamente estressante ou vêm passando por um processo, às vezes muito trabalho, estudando, aquele corre-corre, de repente o cabelo começa a cair. Então eles associam muito, os especialistas associam muito a altos níveis de estresse, mas isso não quer dizer que é realmente a causa. Isso pode estar associado e eles também acreditam que existe um fator genético envolvido, tá? Que, enfim, a boa notícia é que na maioria dos casos tem cura, né? Tem cura não, a alopecia areata não tem cura, o que tem é tratamento e controle. Então, às vezes a pessoa vem aqui no meu espaço, eu trato esse tipo de problema também, né? E eu trato aquela alopecia local, às vezes uma placa, trato, mas pode ser que na outra semana, com 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ela venha sair em outro lugar e às vezes até de outra forma, numa forma mais agressiva, numa forma mais leve, não dá para saber. É uma coisa que a gente procura ter controle. E também há casos, esses casos mais graves, muitas vezes a pessoa, como é uma doença autoimune, ela provoca uma inflamação no bulbo, né, no folículo piloso. Então, muitas vezes é um problema, não sempre, gente, não é sempre, mas às vezes é necessário você procurar um dermatologista e essa dermatologista ela vai precisar de passar, por exemplo, um corticoide, um anti-inflamatório, vai fazer uma aplicação, eles fazem uma aplicação com agulha, né, de um produtinho, de uma substância ali onde está apelada, isso faz com que repile. O que é repilar? Repilar é fazer nascer novamente aquele cabelo, né? E é isso, né? É isso. Eu acho que era só isso que eu queria dizer, se vocês tiverem dúvida. Sim, aí voltando ao assunto. Então, existe tratamento e existe controle, mas não existe uma forma, uma vez você sendo acometido de alopecia areata, você estará sujeito a ter alopecia areata em qualquer momento da sua vida. Quando eu fiz o curso de tricoterapia capilar, que eu fui fazer meu estágio numa clínica em São Luís do Maranhão, eu viajei para lá, fiquei 2 dias fora de casa. E lá na clínica eu conheci um rapaz, né? Eu atendi um rapaz nessa clínica, onde ele relatou o caso dele para nós, né? Ele disse que quando ele era mais novo, a mãe dele tinha falecido, né? Ele é uma pessoa, funcionário público, uma pessoa que não tem problemas, pelo menos aparentemente, né? Porque você sabe que problema financeiro não quer dizer que a pessoa... tem pessoas que têm muito dinheiro e tem problemas financeiros. Tem pessoa que ganha um salário mínimo e não tem tanto problema assim. Mas aparentemente ele é uma pessoa tranquila, um funcionário público da justiça, um funcionário público da justiça,
não sei se ele é escrivão, enfim. E ele relatou para nós que ele teve ele tinha a mãe dele, né? E a mãe dele faleceu. Ele disse que com um mês certinho, um mês justinho, todos os fios do cabelo do corpo dele caiu. Ele teve uma alopecia areata universalis, assim, do dia para a noite. Em questão de um mês, ele perdeu todos os fios de cabelo. Aí foi no médico, aí começou a fazer tratamento. Então ele fez um tratamento, muitas vezes, gente, o tratamento do tricologista não médico ou do terapeuta capilar, ele é associado com profissionais de outra área, como, por exemplo, um profissional nutricionista, um profissional psicólogo, um profissional dermatologista, porque assim, você vai ao dermatologista, você tem um problema, ou o seu cliente tem um problema. Então o dermatologista, ele vai fazer uma aplicaçãozinha, talvez, ele vai passar um corticoide, ele vai administrar um anti-inflamatório, coisas que eu, enquanto especialista em tricologia, não posso fazer, porque eu não sou médica, nem enfermeiro pode fazer isso, nem farmacêutico pode fazer isso, né? Existe um código de ética, existe uma lei, existem regras que regulamentam essas práticas no país. Então a gente não pode. Mas o dermatologista, ele não vai fazer os processos terapêuticos que se fazem necessários ao couro cabeludo para auxiliar naquele tratamento. Então, às vezes, você fazer só o tratamento com o dermatologista não vai ser suficiente, né? Será necessário também um tratamento com o terapeuta, porque na clínica de terapia a gente vai trabalhar diversos outros procedimentos terapêuticos, como por exemplo a fototerapia, eletroterapia, giroterapia, aromaterapia, massagem, enfim, vamos trabalhar com diversos outros produtos. Nós vamos tirar da vida do indivíduo esses produtos que tem muita química, que tem muita coisa. A gente opta por trabalhar com produtos mais fitoterápicos, fitocosmecêuticos, a fim de que esse processo de repilação ele seja mais rápido e seja mais eficiente, mais eficaz, e ele perdure por mais tempo. Porque quando você terminar o tratamento, você está correndo risco, claro, isso em qualquer tempo, desse couro cabeludo inflamar novamente. E se a gente estiver trabalhando topicamente esse couro cabeludo, as chances dessa inflamação ela retornar, ela é diminuída, entendeu? Então é isso, acho que era isso que eu queria conversar com vocês. O vídeo acabou ficando grande, porque também não tem como falar, eu não falei muito, né? Não tem como falar muito desse assunto, existiriam muitas coisas mais pra gente falar, mas eu acredito que ficou claro, e qualquer dúvida vocês falem comigo, tá bom? Beijo, bye bye.